Dá para o Vitória ter ficado contente com essa rodada, apesar de ter empatado contra o Mirassol, porque assim, a gente vai falar daqui a pouco do Sport, do empate que teve com o Botafogo, mas o Mirassol também é uma equipe que, por exemplo, hoje nem Sport, nem Novo Horizontino, Criciúma, ninguém joga em casa contra o Mirassol e aceita empatar. Dá para a gente falar que o Vitória ele tem um sentimento positivo ou um pensamento mais de tipo era para ter aberto a margem nesse momento, era para ter aumentado a margem para o quinto colocado agora, né? E até mesmo para o segundo colocado, que seria até mais ainda. Ou não? Minhoca, eu acho que a ordem dos jogos, ela pesa bastante nisso. A rodada do jeito que foi e o Vitória estivesse jogando, tipo, o Sport foi a última jogada, às 18 do domingo. Aí, de repente, aconteceu esse jogo e começar às 20 do domingo, tivesse começado Vitória e Mirassol, a Vitória está falando, meu amigo, ganhar hoje é meio caminho andado para o acesso. A frustração por um 0-0, com direito ao chute que teve no último lance ainda para a bola não entrar, eu acho que a frustração existiu, tá? Eu estou querendo dizer que ela, como o Vitória jogou e depois foi todo mundo jogando, os resultados foram acontecendo na medida do possível, sendo bem favoráveis ao Vitória, eu acho que falou, porra, meu amigo, não foi tão ruim. É aquela mesma lógica que o cara fala. O jogo tá 1-1, se o cara cede um empate aos 49 do segundo tempo, pô, o que cedeu não tem como o cara achar bom, embora todo mundo tenha conquistado o mesmo ponto, né? Nesse caso, o Vitória, a ordem da tabela, da forma como os jogos aconteceram, eu acho que pesam bastante para reduzir o dano, porque, obviamente, mesmo o Mirassol sendo um adversário difícil fora de casa, e fez uma boa partida no Barradão, tá? O Barradão com 29 mil pessoas, lotado, próximo da capacidade atual que o Estado pode receber com segurança, né? E, embora seja um time chato, mas o Vitória vinha sendo uma sequência muito grande de vitórias jogando como mandante. Depois, aí você segue a tabela. Beleza, o Guarani ganhou, mas foi um jogo duro, choveu demais, no Burico de Ouro, jogo contra a Ponte Preta, um clássico. Mas o Vila Nova perde em casa no último lance, nos acréscimos, perde do CRB. O Criciúma perde do Ceará. O Sport empata com um time que nem gol estava fazendo, com o Botafogo. No fim das contas, o único que venceu, se você olhar o G4, só um time venceu dessa rodada, foi o Novo Horizontino, que não estava no G4. Tá? Ou seja, os quatro que estavam no G4, na 25ª rodada, ninguém ganhou. Porque se você olhar a tabela, aquela bolinha verde é de um time que voltou agora ao G4, com a saída do Juventude. Né? Juventude, dessas 26 rodadas, só passou justamente a 25ª, já saiu. Então, nesse cenário, considerando que todo mundo oscila, a rodada terminou boa, poderia ter sido muito melhor. Mas na hora que ela foi, na hora que você não conseguiu fazer a sua parte, a secada foi muito boa para o Vitória. Eu acho que ele sai, em detalhe, ele sai com o mesmo cenário que estava, tendo, na prática, 4 pontos de vantagem, porque esses 3 pontos a mais que ele tem com o Sport não são exatamente 3 pontos. Se o Sport tirar esses 3 pontos, vai continuar em segundo, porque o Vitória tem 15-13 em vitórias. Não tem como o Sport empatar com o Vitória e igualar o número de vitórias. Então ficaria abaixo. Então, na verdade, tem alguém para qualquer time para tirar o time da liderança tem que tirar 4 pontos. Ruim é a próxima rodada. A próxima rodada é péssima, porque no fim das contas, veja como tudo assim, você analisa caso a caso. Vila Nova 0, CRB 1 foi um bom resultado para hoje, certo? Mas ao mesmo tempo, esse jogo dificultou demais o próximo. CRB Vitória. Porque o CRB, com essa sequência de jogos pontuando, e o CRB não achar que, é difícil, mas a chance é essa. Tipo, abriu a porta da Caverna Dragão, tá muito difícil de buscar, mas se buscar, o jogo é esse no Rei Pelé, com essa sequência da vitória do jogo do jeito que conseguiu, um jogo bem disputado contra o Vila Nova. Vila Nova perdeu oportunidades, ainda teve uma cabeçada no último lance ainda, que o zagueiro cabeceou lá, a bola raspou a trave esquerda no cantinho lá e agora vai para isso. Ou seja, esse resultado foi bom para hoje, mas ruim para o próximo. Então você vai analisando caso a caso. Mas para mim, o Vitória é o grande vencedor. Poderia ter sido o Sport se tivesse vencido, porque aí, obviamente, teria acontecido tudo que aconteceu com o Vitória, mais o próprio tropeço do Vitória. Mas na hora que o Sport tropeça, e outra coisa, dos que estão ali mais próximos, o que era mais fácil? Aí é só opinião, estou perguntando a vocês, estou afirmando, não, perguntando a vocês. O que era mais fácil? Era o Vitória, né? O Vitória ganhar do Mirassol no Barradão, eu acho que sim, mas que o Sport também vencesse o Botafogo.
Na hora que o Vitória soma um ponto, ele falou: ó, vão tirar 2 da gente. E o Isso. Vitória, mesmo empatando, viu o adversário sem força ofensiva não conseguir fazer o mesmo, nem perto, na verdade. É, Então, eu o acho que sim, peso o Vitória é maior. é o vencedor dessa rodada. Pedro, vamos dar uma olhada novamente lá nos blocos, né? Até para saber o quanto o Vitória, com o empate dele, né? Vamos começar com o Vitória, só para a gente dar uma olhada se, se esse empate, beleza, estava na conta do Vitória para esse momento, né? Porque a gente falava que esse bloco 5 era um bloco bom para o Vitória. Vem de 2 empates, né? O jogo contra o Atlético Goianiense. E agora vai ter uma sequência, um CRB motivado, né? Como diz Cássio, bem motivado. Depois recebe o Avaí, joga fora contra o Ituano e depois recebe o Tombense. Então é uma sequência aí que o Vitória ainda é boa, né, Pedro? Acho que uma É, sequência. Claro que tem, né? Assim, outros contextos aí. O CRB vem bem motivado. Esse vai ser um jogo bem complicado para o Vitória, né? exatamente. Esse é o jogo mais chato do Vitória nessa sequência. Mas assim, o Vitória ele abriu uma margem de segurança em relação ao quinto colocado que meio que permite ele dar um vacilo como deu agora contra o Mirassol, né? Foi um resultado ruim, mas o Vitória tem essa folga. E por isso que não foi trágico. A rodada também ajudou e tal. O Vitória teve um bom resultado no primeiro jogo do bloco, foi um empate contra o Atlético Goianiense. Tem ainda uma margem ali, um acúmulo de pontos dos blocos anteriores, especialmente do bloco 1 e do bloco 4, onde o Vitória ficou acima da meta, que é de 11 pontos, mas a gente já começa a ter um campeonato mais próximo da média, né? Então Uhum. essa meta já dá para reduzir ela para 10. Então foi um resultado ruim, mas longe de ser assim algo gravíssimo e tal. O Vitória se deu esse luxo de ter essa margem, né? De ter a margem do vacilo em casa. Que foi o que aconteceu agora com o Mirassol, que era um time que vinha em queda e tal. E de fato não foi um bom resultado. E aí vai ter 2 jogos depois em casa, né? Contra o Avaí, contra o Tombense, que são os jogos em que o Vitória pode se recuperar. O Vitória vinha uma campanha muito boa com o mandante, já está até se aproximando do Sport ali como o melhor mandante da competição. E acho que não é esse empate do Mirassol, ele não acende assim uma luz vermelha como a sequência do Sport acende no caso do Sport, por exemplo. Acho que são cenários bem diferentes, muito por conta da situação atual de pontuação. É uma luz verde um pouquinho amarelada, né? Porque 4 pontos de vantagem, eu não estaria tranquilo. Eu não estaria Não, tranquilo, não. não, Tendo não 12 dá para jogos ficar pela absolutamente frente. tranquilo, sem dúvida. Não É. dá para ficar absolutamente tranquilo. Mas é uma situação muito diferente da do Sport. Não, Né? perfeito. Não, assim, uma coisa que a gente citou aqui, né? O esporte está numa situação que requer um alerta maior, um alerta bem grande, no caso, mesmo em segundo, mas o Vitória, ele perdeu uma chance de deixar, né, a tranquilidade estabelecida para ele. E aí, nesse momento agora, ele não pode ter um segundo tropeço, né? Porque ele já empatou contra o Atlético Goianiense. Tudo bem, estrategicamente falando, o empate contra o Atlético Goianiense ele não é mau resultado. O empate contra o Mirassol, no atual contexto, é um mau resultado. A partir do momento que ele não vence o CRB, ou se por acaso empata com o CRB, essa pontuação, ela. Porque assim, tem muita gente com 44 ali, né? Vai ter esse confronto direto. Esporte, claro. Nesse momento, o Vitória começa a torcer para vários empates acontecer. Mas é uma distância que, apesar de ter uma folga para um tropeço, eu vejo um certo cuidado que o Vitória tem que ter. 4 pontos é muito pouco, pô. É muito pouco ponto para É isso, um né? colocado. O Vitória ele tem folga para um tropeço e ele usou, né? O Vitória não tem folga para 2 tropeços. Isso, É mais isso, ou isso. menos isso, É, que eu né? estou dizendo Na a rodada partir passada, depois desse tropeço que eu estou dizendo, entendeu? é, na rodada passada, a gente até comentou aqui que o Vitória tinha 6 pontos em relação ao quinto colocado e ainda tinha jogos de vantagem, né? Sim, De era, forma que ele exatamente. estava Era isso garantido por mesmo. algumas rodadas no G4. E ele se valeu disso, né? Ele se Isso, valeu isso. dessa folga que tinha até a rodada passada Exatamente. Eu acho que eu para não dar, deixei muito claro, o pessoal até né? está me corrigindo aqui. Não, mas exatamente isso. Ele tinha 2 tropeços, acabou de tropeçar, pode ainda tropeçar, que não sai, mas eu estou dizendo é toda essa situação de
um quinto colocado bem próximo de um primeiro. A gente mostrou só aquele segundo para sexto, né? Eu não sei se do primeiro para o sexto ali, se também é a menor distância, por exemplo, porque a gente está tendo uma pontuação muito baixa, né, do primeiro colocado, né? Muito baixa nesse momento. Então, isso também gera uma... Vamos ver aí. 2023 também é mais baixa. É mais Mais baixa. baixa empatada com 2006, né? É por isso Porque que o isso é Vitória um sexto colocado muito acima da média, né? São 3 isso. pontos acima da média. E a pontuação dos líderes muito baixa, né? Isso faz com que, por mais que o Vitória tenha essa tranquilidade, né? Pode dormir um pouco tranquilo, os próximos jogos são muito importantes. Não dá para cochilar. Não dá para cochilar o Vitória em nenhum momento. Porque isso pode Até gerar pelo também, recorte, mesmo que Minhoca. aconteça com o esporte, né? Até pelo recorte de adversários. Essa janela para o Vitória, por mais que pegue um CRB animado por tudo, por ter se recolocado, se confirmando como um time que talvez ainda busque um G4, mas é um recorte que para o Vitória é aquele que você olha, opa, essa janela é boa para mim e eu tenho que me garantir aí. O Vitória, quando olha esses próximos 4 adversários aí, que eram 5 com o Mirassol, tinha que olhar e enxergar, ó, o meu acesso está aqui. O meu acesso está justamente nesse recorte. Se eu garantir uma pontuação excelente aqui, depois eu tenho que só, vamos dizer, que cumprir tabela. Sim. Só fazer a média da pontuação normal para chegar lá. Então, o Vitória já desperdiçou a chance lá com o Mirassol. Aí vai para um jogo mais complicado, com o CRB, por esse contexto do CRB. Mas depois tem outros adversários que são altamente, assim, na conta de apagar luz para fazer isso. E uma coisa que eu sempre valorizo muito no Vitória, que tem sido a luta, né? Que a gente falou dessa questão do esporte, que é uma equipe muito sanguínea, mas às vezes é muito ali no limite, é muito no limite. Se você olha o jogo contra o Ceará, teve que Lucas Arcanjo trabalhar muito no jogo, nesse jogo. Jogou mal, ali veja só. O Vitória jogou mal naquele dia, ganhou o jogo, mas jogou mal. Mas existem outros exemplos também. O jogo contra o Atlético Goianiense, jogar 70 minutos com a menos, e a partida do Vitória foi excelente lá em Goiânia. Contra um time que só não ganhou esse jogo das últimas 5 semanas, pô. Sim. Não, quando eu citei o do Mirassol, que foi agora o jogo da sexta, Lucas Arcanjo também teve uma que Mateuzinho salvou já no final do jogo. Se jogou. Foi um jogo parelho. Foi um jogo parelho. Foi um jogo parelho. Foi um jogo assim. Então, assim, eu não consigo olhar o Vitória, mesmo líder do campeonato, sabe assim, tendo a folga. Ele precisa. Eu estou dizendo, o Vitória tem que estar ainda muito atento ao campeonato. Tem que estar com essa postura. Porque, por exemplo, depois daquela derrota para o Londrina, eu falei: peraí, pô, o Vitória não é para estar perdendo, não era nem para ter deixado, não era nem para ter pontuado lá, um ponto só. Era para ter tentado buscar a vitória. E jogou muito mal. Aí, claro, veio as vitórias contra o Ceará, contra o Botafogo. E nesse momento, o Vitória tem que ter sempre zelo pela campanha. É um ponto que eu sempre falo, assim, porque às vezes, 2 empates, basta que você perca para o CRB, se torna 3 jogos sem ganhar, e aí já vem a pressão em cima do Avaí, o Avaí lutando para permanecer. Assim, o campeonato ele é muito ali no detalhe, né? Essa expulsão do jogo contra o Atlético Goianiense, se esforçou, mas poderia também ter tomado gol. Então é por isso que eu estou achando que o Vitória tem que continuar, o que vem mantendo, e eu acho que algumas coisas também ainda no time não tá bem ajustadas, sabe? Acho que algumas coisas, trocas que o Condé tem feito, não tem causado o impacto necessário. Às vezes dá certo, às vezes não, e isso eu ainda tenho dúvidas, mas volto a falar, é uma equipe que está mais estabelecida nessa campanha e tem esse bloco 5 aí, como disse Cauê e Pedro, essa possibilidade de garantir uma gordura de novo daquilo que ele já teve em parte do campeonato. O Vitória, Minhoca, eu acho que é um time que precisa sempre estar jogando naquele limite técnico dele, no teto dele, para poder ter uma certa folga. Quando ele não está naquele limite técnico dele e não casa esse limite técnico com o comprometimento que o time tem e que geralmente tem, aí ele encontra certa dificuldade, aí ele esbarra. Porque não é um time que tem sobras, não é um time que você olha assim individualmente e tem muitas sobras técnicas de vários jogadores que resolvam. Então, é um time que depende muito do conjunto e de que algumas peças que têm algo mais ali conseguem, de alguma forma, catapultar, jogar e impulsionar o coletivo do time. E aí as dificuldades. Vitória também passou por muitas dificuldades de Oswaldo fora por muito tempo. Vários jogadores que eram necessários
Então, atrapalhou muito o Vitória, talvez ele está até um cenário melhor do que esse atual. Mas é um time que se entrega muito, é um time muito ajustado na defesa, é Sim, um time que o sim, goleiro tem uma vem entrega absurda. resolvendo, que os caras não vendem uma derrota fácil, é difícil ver o time perdendo e entregue, muito difícil ver. Você não vê o Vitória entregue. O Vitória Acho que o último jogo foi o forte. Londrina mesmo. A Isso, partida que o Vitória jogou realmente assim, sem o menor interesse, foi a derrota para o isso. Londrina, mas tem mostrado muita firmeza nas partidas.